1 Coríntios capítulo 13, abra sua Bíblia, você, marido, esposo, namorado, namorada, e diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é o em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vamos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conheci como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior entre os três é o amor. Glória a Deus. E é deste amor que nós queremos falar nesta noite. Nós vamos orar ao Senhor neste momento novamente. Pai, na Tua presença, entregamos a Tua palavra. Fale conosco e através de nós, ó Pai. Ó Deus, nos use conforme o Teu querer, abra nossas mentes, nosso entendimento, e que esta palavra chegue, Pai, ao maior número de pessoas possíveis, que elas possam ser abençoadas, edificadas, ó Pai, honradas, ó Pai, através da Tua palavra, em nome e para a glória de Jesus, amém? Então nós já falamos sobre o tema, o amor jamais se acaba. Que amor é esse que nós estamos falando que jamais se acaba? A Bíblia vai nos relatar, então, pelo menos 4 tipos de amor. Eu quero focar exatamente no amor eros. Eu quero focar no amor entre marido e mulher. Eu quero focar no amor entre cônjuges, no amor entre marido e esposa. É esse o amor que eu quero focar nesta noite. É o amor entre um casal. E antes que nós começamos a falar, a detalhar um pouco mais sobre esse amor, eu queria pensar com você sobre a diferença entre paixão e amor. Nós vamos entender hoje, nós precisamos sair daqui entendendo o que é paixão, que sentimento é paixão e que sentimento é amor. Então, se nós dizemos que o amor jamais se acaba, então nós podemos entender que a paixão, ela é momentânea. A paixão, então, ela se acaba. Segundo os especialistas, eles vão trazer para nós, psicólogos, pessoas, teólogos, pessoas que estão diretamente ligadas a esta área, em que eu pude ter acesso, o privilégio de ter acesso a esse conteúdo. Nós vamos entender então que o amor entre marido e mulher, esse amor que nós estamos falando, o amor eros, ele jamais se acaba. E a paixão, então, quando nós começamos a comparar, a paixão, então, ela é temporária, ela é momentânea. Segundo eles, a paixão pode durar, segundo os especialistas, a paixão pode durar 1 semana, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, até no máximo aí 2 anos, 2 anos e meio, essa paixão pode durar. Quando ela é muito intensa e quando ela é muito ainda demorada. O amor, então, ele dura para sempre. O amor entre marido e esposa, ele deve durar para sempre. E a palavra, no versículo 8, diz que o amor jamais acaba. Então é esse texto que nós queremos falar com você nessa noite, que nós queremos compartilhar com você o recado de Deus nesta noite. Então, a paixão, quando nós estamos, ou quando nós somos então apaixonados, nós somos atraídos o quê? Fisicamente.
Nós somos atraídos pelos olhos da outra pessoa, nós somos atraídos então pelos lábios, pelo corpo, pela pele, pelo sorriso. Então, a paixão nos leva, ela nos remete, conscientemente ou inconscientemente, nós somos atraídos de uma forma onde nós observamos o físico da pessoa. Normalmente é assim, principalmente os homens. Eles observam, homem que usa principalmente o seu canal de comunicação aí, visual, vai observar assim mais. Mas isso também não é diferente quando as mulheres também estão apaixonadas, porque elas passam a observar então um pouco mais, ou passam a observar mais essa condição, essa questão de observar o físico da pessoa a quem você está apaixonado. Mas o amor, então, nós somos atraídos pelo quê? Pelo interior, enquanto pela paixão nós somos atraídos pelo exterior, pelo que nós vemos. Então o amor é diferente, nós somos atraídos pelo interior, ou seja, pelos princípios, pelos valores, pela personalidade, ou pelo aquilo que a pessoa demonstra ser diante das situações, como ela age ou como ela reage diante das circunstâncias, diante de dias bons, diante de dias ruins, dias maus, e diante das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Então nós começamos a entender então, nesta noite, que a paixão nós somos atraídos pelo físico, nós somos atraídos pelo aquilo que nós vemos. Então o amor nós somos atraídos pelo interior, pelos princípios, pelos valores e por aquilo que a pessoa nos mostra, ou pela personalidade daquela pessoa. Então, quando nós paramos para analisar algumas coisas que nós agimos quando nós estamos apaixonados, nós pais, por exemplo, que temos filhos adolescentes, nós falamos assim: filho, não namora agora não, porque dá mais atenção para os seus estudos, dá mais atenção à sua escola, dá mais atenção. Então, a carreira que você quer seguir nesse momento, talvez você tenha 15, 18 anos, e você tem orientado de alguma forma seu filho a não namorar. Por que então nós orientamos? Nós sabemos que nós orientamos então nossos filhos a não namorar nessa idade, porque nós entendemos que é cedo, né? Nós achamos que é cedo, porque nós tendemos então, nessa idade, principalmente na mocidade, aí, adolescência, juventude, essas paixões em que os jovens são acometidos, em que eles são inseridos, onde eles agem e reagem de forma a arrepender-se ou a dedicar-se muito tempo, ou especificamente dedicar-se àquela pessoa. Nós podemos observar então que os jovens, adolescentes, quando em uma certa idade, quando não tem a maturidade suficiente ainda para namoro, podemos entender dessa forma, é que eles se dedicam tanto ao relacionamento, né, com o seu namorado, com a sua namorada, que então as notas na escola começam a diminuir, começam a ficar ruins. Não são todos os casos, mas podemos observar que em muitos casos isso acontece. Então nós paramos e orientamos às vezes os nossos filhos: filho, não namora agora, filha, não namora agora, não é hora. Então é por esse motivo, para que eles não se envolvam tanto emocionalmente, para que não se envolvam, se dediquem tanto tempo àquela pessoa. Então, sabendo que outra coisa que nós podemos pensar, é o que nós dizemos quando nós estamos apaixonados. Com certeza eu ou você já falamos, já dizemos alguma coisa para alguém que a gente estava apaixonado por ele, apaixonado por ela. Nós já falamos alguma coisa que nós nos arrependemos, falamos alguma coisa de forma emocionada, nos emocionamos, então assim, nós dissemos alguma coisa para aquela pessoa que nós depois já rimos daquilo. Talvez essa pessoa você não namorou com ela depois, né? Você não casou com ela, então você se arrependeu de alguma coisa que você falou com ela, porque você estava simplesmente apaixonado. E quando nós estamos apaixonados, nós usamos mais a nossa mente inconsciente do que a consciente, porque nós paramos para observar então mais o exterior e não o interior. Então eu queria pensar com você como nós nos comportamos quando nós estamos apaixonados. Exemplo, as mãos tremem. Quando nós estamos apaixonados, quando você vai namorar, vai pedir o pai ou a mãe para namorar com a moça, né, você chega lá tremendo. Ou quando você chega perto da pessoa
que você gosta, que você está apaixonado por ela, você treme. É isso. Alguns comportamentos, inclusive, quem é branco, o corpo, o semblante começa a ficar vermelho, as pernas começam a bater muito forte. Quem é que não passou? Não tem alguém que já passou por isso em uma certa idade? Nós ficamos eufóricos, nós mudamos então até mesmo o nosso humor. Então, pensando nessa comparação em paixão e em amor, a durabilidade do amor no versículo 8, conforme nós mencionamos, que ele diz que o amor jamais se acaba. Então nós podemos imaginar que o que nós dizemos, quando nós amamos. Quando nós amamos, nós somos mais conscientes, nós já paramos para analisar, para observar o perfil, o comportamento, princípios e valores, conforme nós dissemos aqui, daquela pessoa. E normalmente quando nós amamos, nós falamos as coisas mais conscientes, nós trazemos então, pegamos então a nossa memória consciente para elogiar, para falar, para analisar, para ver, para sorrir, para observar então a pessoa na qual nós amamos. Então nós estamos relatando nesta noite o amor eros. Nós estamos dizendo que o amor jamais se acaba. O amor entre marido e esposa jamais acaba, conforme o versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13. Nós não estamos falando do amor de Mateus 24, 12, que diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não, esse é o amor do homem para com Deus. Nós estamos falando do amor de marido e esposa, Esse amor se refere, ao fim dos tempos. Aqui quando Jesus está falando desse amor, lá em Mateus 24, ele está se referindo ao final, ao fim dos tempos. Nós temos então muitos exemplos próximos de nós, familiares talvez, pessoas com quem nós convivemos, ou de alguma forma, às vezes a gente até convive, que chegaram para você assim e falaram: não, eu vou separar da minha esposa, eu vou separar do marido. Mas por que você vai separar da sua esposa? Por que você vai separar do seu marido? Aí então aquela pessoa fala assim: o amor acabou, a gente não se ama mais, eu pensei que amava, e nós ficamos em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos juntos, mas o amor acabou. Eu descobri que, então essa pessoa falando para você, eu descobri que eu não a amava, então o amor acabou. Eu quero dizer para você que não acabou. Sabe o que acabou? Vou explicar para você. Foi a sua tolerância, foi o seu respeito. O que acabou foi a cumplicidade, foi o companheirismo, foi a paciência sua que acabou, foi o cuidado, foi o carinho e foi a intimidade que acabou. Nós poderíamos citar outros mais, mas eu quis citar esses daqui. Então não foi o amor que acabou, foram todos esses itens aqui: tolerância, respeito, cumplicidade, companheirismo, paciência, cuidado, carinho, intimidade, que acabou. Não foi o amor. Então, pensando nisso, quando essa pessoa chega para você e diz assim: eu quero me divorciar, eu quero me separar, e a maneira, nós não vamos falar de divórcio, só pelo menos uma citação, o divórcio é a maneira de fugir dos problemas conjugais. Então quando alguém chega para você e diz assim: eu quero me separar, vou me separar, que o amor acabou, ela está fugindo de quê? Ela está fugindo da tolerância que ela não tem, do respeito que ela não tem, da cumplicidade, do companheirismo, da paciência, do cuidado, do carinho e da intimidade. É isso que ela está dizendo para você. Onde os dois, um ou outro, não conseguem se resolver um com o outro. Jesus, querido, ele nos amou primeiro, conforme Romanos 5:8. Nós somos seres humanos pecadores, insuficientes, limitados. Nós vamos ver em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho. Então Jesus nos amou primeiro, limitados, insuficientes, incapazes, pecadores. Então por quê? Deus nos amou primeiro, e eu e você, marido e esposa, não temos então a capacidade de tolerar, de ser tolerante, de ser cúmplice um do outro, do marido e da esposa, ser carinhoso, ser íntimo dele e dela. Inclusive eu tenho frisado muito nas teclas, eu tenho visto muito nos livros que eu tenho lido nos últimos tempos, que marido e esposa devem ser amigos um dos outros. Guarde isso para você.
Enquanto eu viver, enquanto Deus me der a oportunidade, eu vou dizer para você: seja amigo da sua esposa, seja amigo da sua esposa, seja amigo do seu marido. Marido e mulher precisam ser o melhor amigo ou amiga um do outro. Guarde isso e pratique isso na sua casa. Mas então, paixão e amor, elas podem se tornar, a paixão pode se tornar um amor? Sim, mas nem sempre. Às vezes a paixão pode se tornar em amor, mas às vezes ela pode se tornar em ódio. A paixão pode se tornar também em amizade. Mas em alguns casos nós vamos ver também que a paixão pode se tornar em amor. Quando que a paixão se torna em amor? Quando apaixonado você começa a observar, a identificar, perceber algumas questões, atitudes da outra pessoa. Como assim? O companheirismo, né, a cumplicidade, os interesses em comum, tolerância, respeito e intimidade. Então, pensando que o amor jamais se acaba, eu queria pensar com você 3 coisas nessa noite em que nós podemos entender, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o texto que nós lemos, que o amor jamais se acaba. Então eu queria pensar com você que amar primeira coisa, amar antes de ser um sentimento é uma decisão. Eu preciso, antes de sentir o amor pela minha esposa, o amor pelo meu marido, o amor pela noiva, pelo noivo, pelo namorado, pela namorada, eu preciso então decidir amar essa pessoa. Eu preciso conscientemente, com a mente sã, entender, perceber e entender e decidir, tomar uma decisão, tomar coragem. É uma questão de postura. Eu decido amar essa pessoa, independente dos seus defeitos, independente das qualidades, mas eu decido amar essa pessoa que vai conviver por resto da vida comigo. Tem alguns textos muito curiosos que eu gostaria de relatar para vocês aqui, Efésios 5:25, onde os maridos são admoestados a amarem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. No texto de Efésios 5:25 nós vamos entender que nós maridos somos levados a pensar, levados a entender que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Em Tito 2, versículos 3 e 4, eu observo muito esse texto que diz assim, que as mulheres que têm mais tempo de casamento devem aconselhar, orientar as mais novas a amarem os seus maridos. Eu vejo a Riviane de vez em quando conversando com algumas moças. Eu não sei exatamente o conteúdo, mas eu sei que ela em alguns momentos está orientando, conversando sobre o casamento e orientando então, assim as pessoas que têm menos tempo de casamento, que têm menos experiência no casamento, que têm 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos de casamento, que estão ouvindo-a, né, e entendendo esse texto de Tito 2, versículos 3 e 4, onde as pessoas que têm mais tempo de casamento estão orientando as pessoas que têm menos tempo, aqui em específico as mulheres que têm menos tempo, a amarem as suas mulheres, a amarem os seus maridos. Eu queria deixar esses 2 textos aí, especificamente essas curiosidades. O texto que nós lemos, para ser mais específico, dos versículos 4 até o versículo de número 8, quando diz que o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Esse texto, em mais específico, os versículos 4, de número 4 até o número 8, eles não enfatizam então a emoção, eles não enfatizam então a paixão, eles enfatizam sim a ação, eles enfatizam então a nossa atitude e que não estão além do nosso controle. Nós vamos observar nesses textos, nesses versículos, que então o amor, decidir amar, é uma atitude, é uma ação, é uma questão de escolha. Deus decidiu te amar, decidiu me amar, sendo nós ainda pecadores, sendo ainda nós não merecedores. Talvez você está dizendo assim, é fácil você amar quem te ama. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que de acordo com a palavra de Deus, nós
entendemos que o amor não acaba, e nós então precisamos decidir amar o nosso cônjuge, independente se ele ou ela nos ama na mesma proporção. Eu não sei como é o seu relacionamento. Não, eu não sei como é o seu relacionamento. Eu estou apenas te levando, ou especificamente te levando a pensar o que a palavra de Deus tem a falar com você sobre esse sentimento, o amor. A levar a você então a entender, perceber, observar e se comportar, ter atitude, ter ação, ter uma iniciativa a amar o seu cônjuge, independente das suas limitações, independente da quantidade que ele ou que ela te ama. Nós estamos falando sobre o tópico de amar antes de ser um sentimento, é uma decisão. Use o amor como arma positiva no seu casamento. Nós entendemos, precisamos usar o amor pelo nosso cônjuge como uma arma positiva. E eu vou te explicar ainda melhor no decorrer desses textos sobre isso. Posso melhorar meu casamento amando, fazendo a minha parte. Você é o amor da minha vida. Diga isso para ele, diga isso para ela. Você que está sentado perto do seu cônjuge nesse momento, vou te amar enquanto eu existir. Fala para o seu marido, para a sua esposa, namorado, namorada, noivo, noiva. Fala, vou te amar enquanto eu existir. Faça esse compromisso com ele. Refaça esse compromisso com ele, você que já casou. Eu vou te amar para o resto da minha vida. Eu decidi, eu escolhi te amar. Outra coisa, eu decido hoje te amar mais que ontem e menos que amanhã. Legal, né? Vou te amar mais hoje, menos que amanhã. Fala para ele, fala para ela. Prometi te amar. Nós prometemos quando nós casamos, em todas as situações e em todas as circunstâncias. E se eu não tenho feito isso, começo ou recomeço a partir de hoje. Diga para ele, diga para ela, eu te amo. Vou falar para minha esposa que agora, eu te amo, minha esposa. Eu estou refazendo com você os compromissos que eu fiz com você há quase 17 anos atrás. Eu te amo e vou te amar para o resto da minha vida. Eu já falei isso hoje para você e quero assumir isso aqui perante quem está assistindo, quem vai assistir essa live. Hoje, depois do almoço, quase na hora do almoço, nós conversamos sobre isso. Eu já afirmei e reafirmei esse sentimento por você. Amém? Eu vou te amar para sempre. Então faça aí. Diga para o seu esposo, só os casados entendem esse mistério, os solteiros vão entender ainda. Então fala aí para o seu cônjuge, eu te amo, eu reafirmo esse compromisso com você agora, vou te amar para o resto da minha vida. Amém? Outra coisa que eu queria pensar com você é que o amor precisa ser cultivado. O amor para o seu marido, o amor com a sua esposa, ele necessita de ser cultivado. Como assim? Segundo a psicologia, sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Tem algumas outras também, como o sentimento de proteção e outros sentimentos que uma pessoa precisa ter o que ela quer. Mas segundo a psicologia, sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Por amor nós enfrentaremos ou enfrentamos qualquer tipo de adversidade, sim ou não? Os homens principalmente pela sua esposa. Você é capaz de dar sua vida pela sua esposa? Paulo está dizendo nesse texto aqui o seguinte: qualquer ato não motivado por esse sentimento, por esse amor, é sim vazio e sem significado e sem sentido. Se você parar para analisar o texto, o que Paulo está dizendo para mim e para você, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, é que, sem amor, sem esse sentimento tão profundo, tão maravilhoso, é tudo insignificante. Ele conclui o que permanece, lá no versículo de número 13, entre a fé e a esperança e o amor, é que o maior deles é o amor. Nós estamos no mês dos namorados. Essa semana nós vamos ter o dia dos namorados na sexta-feira. Pratique esse amor, reforce, fale para o seu marido e para a sua esposa sobre esse amor. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O que temos feito por amor? O que eu e você realmente nós temos feito por amor? Por exemplo, o amor aos filhos, só uma palhazinha. Dou tudo para meu filho porque amo. Não, isso não é sentimento de amor. Isso é uma paternidade ou maternidade irresponsável. Outro exemplo, chamei a atenção do meu cônjuge na presença de familiares,
porque se não fosse assim, sua imagem seria deturpada. Não, isso não é amor, é autoritarismo totalmente desnecessário. Na essência da existência de um ser humano, encontra-se o desejo de intimidade e de ser amado. Ou na essência do meu ser, do seu ser, nós entendemos a necessidade de sermos amados. É muito bom, irmãos, se sentir amados. Tem uma música que diz assim, eu não sei se cantou aqui hoje, mas ela diz assim, a mulher disse ao marido: me sinto tão amada e isso me faz bem. Então, na essência nossa do ser humano, ser amado, ser amada, nos faz muito bem. E aqui, vou te falar uma coisa, talvez você não percebeu, o casamento foi feito para isso. Foi para que você se sentisse amado, sentisse amada. Foi para que você demonstrasse isso para o seu marido, demonstrasse isso para a sua esposa. Então, tornar-se uma só carne, você ou seu cônjuge, entrar na vida um do outro, de forma íntima e profunda. Então, tornar-se uma só carne, conforme a palavra de Deus nos diz, é isso. Entrar na vida dele, entrar na vida dela, de forma íntima e muito profunda. Ame intensamente, enquanto se pode amar. Valorize intensamente, enquanto se pode valorizar. Respeite intensamente, enquanto se pode amar. Compartilhe intensamente, enquanto se pode amar. Seja amigo do seu marido, da sua esposa, enquanto se pode amar. Aprecie seu marido ou sua esposa enquanto se pode amar. Amém? E o terceiro e último tópico que nós queremos aprender e entender nesta noite. Quando nós entendemos e dissemos que o amor jamais se acaba, não basta amar. Meu cônjuge, meu marido ou minha esposa precisa saber disso. Não basta então amar, você saber que você ama, você entender que você ama, você marido está me ouvindo, você esposa está me ouvindo, não adianta você somente sentir o amor por ele ou por ela, se ela não entender, ou se o seu cônjuge então não saber disso. Não basta amar. Meu cônjuge, meu marido e minha esposa precisam saber que eu amo. Como assim? É preciso demonstrar. Eu não sei. Vou fazer um compromisso com você. Eu vou te mostrar alguns livros daqui a pouco, onde nós absorvemos esse conteúdo. Primeiramente, nós tiramos esse conteúdo da Bíblia. Depois, nós temos alguns livros que nos auxiliam nesse conteúdo e para trazer esse conteúdo para você que Deus coloca no nosso coração. Então, é preciso demonstrar. Eu não sei, nós vamos te ensinar como é que você faz para demonstrar o seu amor para o seu cônjuge. Em nosso pequeno grupo de casais, nosso grupo de jovens casados aqui da Primeira Igreja Batista em Barra de São Francisco, nós fazemos isso. Nós mostramos, nós já mostramos, tivemos o privilégio de mostrar, e mostrar para aqueles que têm menos tempo de casamento que nós, a ensinar, a você a mostrar o seu amor pelo seu marido, a mostrar o seu amor pela sua esposa. Você precisa entender o que é amor para seu cônjuge. Pergunte para ele como ela se sente amado, como ela se sente amada, como ele se sente amado, como ele se sente, como ela se sente amada. Então, se eu estou falando que não basta amar meu cônjuge, eu preciso, meu cônjuge, meu marido, minha esposa, precisa saber que eu o amo, que eu a amo. Então, faz o seguinte: o que agrada a ele? O que faz ele se sentir amado? O que agrada a ela? O que essa pessoa, então, sente o meu amor, o seu amor por ele ou por ela? O que eu tenho que fazer então para sentir o meu amor por ele ou por ela? O que ela gosta, o que ele gosta? Como ela age ou como ela reage? Como ele age ou reage quando eu faço isso ou quando eu falo aquilo com ela, por ela, através dela, para ela ou para ele? Então, como
é importante, o que é importante para ele ou o que é importante para ela. Fala assim: meu amor, meu marido, minha esposa, o que é importante para você quando se diz respeito a eu e você? O que é importante para você é se sentir amado. Como eu posso então demonstrar o meu amor por você? Como você se sente amado ou amada por mim? Como seu marido ou sua esposa sente o amor de você por ele ou de você por ela? Nós temos esse livro aqui, 5 linguagens do amor. Quem conhece? Quem tem colocado em prática? O primeiro livro que eu vou te recomendar nessa noite. E desse livro eu vou tirar um conteúdo para nós finalizarmos, então, nesse momento. Quem lembra que a primeira linguagem do amor é palavras de afirmação? Então eu quero agora te desafiar. Eu quero que você traga a memória, talvez a memória recente ou antiga. Por exemplo, você está afirmando alguma coisa para o seu cônjuge. Qual foi a última vez que você disse assim para sua esposa: como você ficou elegante com esse vestido? Não é legal? Como você é esposa, então, qual foi a última vez que você disse assim: meu marido, meu esposo, meu namorado, minha namorada, desculpa, meu namorado? Qual foi a última vez, então, que você disse para ele assim: como você ficou bonito com esse terno? Como você ficou bonito com essa roupa, com essa gravata? Eu estou falando da primeira linguagem de amor, palavras de afirmação. A segunda linguagem do amor é tempo de qualidade. E quando nós falamos em tempo, eu queria trazer à sua mente uma coisa: o que eu falei há 3 segundos atrás já é passado, já não é mais presente. Então, como tem sido o seu tempo com seu marido e com a sua esposa? O tempo passa, ele não volta. Qual foi a última vez então que vocês saíram juntos, só os dois? Imagina que a principal linguagem do amor do seu marido e da sua esposa é tempo de qualidade. Já faz 1 ano, 2 anos que vocês não saem juntos. O que isso tem significado para ele? Talvez você saiu ontem, saiu hoje. Amém, parabéns. A terceira linguagem do amor, então, nós podemos entender que a linguagem do amor é presentes. Qual é a linguagem do amor do seu marido e da sua esposa? Muitas mulheres, boa parte delas, a linguagem do amor é presente. Essa semana é a semana dos namorados. Qual foi o último presente que você deu para ela? Eu não estou falando de valor. Pode ser de R$5, R$10, R$500, R$1.000. Cada um sabe da sua realidade financeira. Foi intencional, foi de coração. Não seja miserável também. Se você tem condição de dar um presente de 500, dá um presente de 500. Se você tem condição de dar um presente de 20, você dá um presente de 20. Porque senão você dá um presente de 500, pensando: nossa, eu poderia ter dado um presente de 20, ela vai entender. Qual foi o último presente que você deu para o marido ou para sua esposa? Então, falando agora da quarta linguagem do amor, atos de serviço. Qual foi a última vez que você a ajudou ou que você o ajudou? E a quinta e última linguagem do amor é toque físico, que também está contida no livro. Qual foi o último beijo que você deu no seu marido e na sua esposa? E como foi? Foi um beijinho, um selim? Não teve beijinho nem selim? Ou foi um beijo ardente, aquele beijo que pegou fogo o negócio? Qual foi a última vez que vocês andaram de mãos dadas? Qual foi a última vez que vocês saíram à rua e andaram de mãos dadas? Qual foi o último abraço que você deu no seu marido e na sua esposa? Marido e esposa pode abraçar, pode beijar, não tem problema, a não ser que esteja com Covid. E para finalizar, cada um de nós decide diariamente amar ou não o nosso cônjuge. Eu decidi amar minha esposa, e tenho certeza também, eu sinto isso, eu percebo que minha esposa decidiu me amar. Eu quero te desafiar nesta noite a decidir amar a sua esposa, a decidir amar o seu marido, independente dos defeitos, independente do que ele faz de errado ou que ela faz de errado, ou fez ou em algum momento fez de errado. Então eu disse para você nessa noite que amar antes de ser um sentimento é uma decisão. Depois eu disse para você que o amor precisa ser cultivado, e
e depois nós entendemos que não basta amar, que meu marido e que minha esposa precisam saber disso, eles precisam sentir esse amor. Que Deus abençoe a sua vida e que cada um de nós possa decidir diariamente, não só no mês dos namorados, não só na semana dos namorados, não só nos dias dos namorados, decidir amar o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o nosso marido.